Olá, pessoal! Nós estamos de volta com mais um Atualidades em Foco aqui no nosso LAC Concursos. E na nossa aula de hoje, a gente vai focar aí os 2 anos do governo Temer. Vamos tentar entender como é que tem o comportamento sob o ponto de vista econômico e político do governo. Você se recorda que o governo Temer, ele ascende ao poder, dentro de um processo de sucessão, onde, sob o ponto de vista legal, nós temos uma legitimidade desse processo de impeachment da presidente Dilma. Sob o ponto de vista político, ético e moral, muitos questionam essa ascensão do Temer ao poder. Embora o sistema seja legalmente correto, ele pode ser moralmente inaceitável. É como se compararmos lá com a ideia de um deputado federal recebendo lá auxílio moradia. Ora, nenhum outro trabalhador brasileiro recebe esse tipo de vantagem, mas o parlamentar recebe. De novo, nós estamos falando de algo dentro da legalidade. Algo que é legal não significa necessariamente que seja moralmente aceitável, eticamente plausível e que, portanto, politicamente nós devamos aceitar. A gente se recorda que o resultado do governo Dilma no segundo mandato foi um resultado muito ruim. Nós tivemos lá, sob o ponto de vista econômico, uma queda muito significativa no produto interno bruto, uma tendência muito clara de aumento do nível de desemprego, uma tendência muito clara de elevação do nível de inflação. Aliás, a inflação no ano de 2015 foi de 10,8%, lembrando que o centro da meta era 4,5%. Por um outro lado, o Brasil viveu um desequilíbrio lá do seu balanço de pagamento em transação corrente. Nós tivemos um crescimento muito forte do volume de importação e do gasto de brasileiros no exterior e tivemos uma queda relativa das nossas exportações, em parte causada por um câmbio muito valorizado, muito apreciado, e por um outro lado, por uma queda da renda do resto do mundo, dada a crise econômica mundial. Em parte, os problemas econômicos do governo Dilma advêm, então, de uma condição externa desfavorável. Nós tivemos uma crise econômica mundial que fez com que o Brasil exportasse menos do que poderia e por um valor menor do que gostaria. Por um outro lado, nós tivemos lá parcialmente fechada a janela de recursos financeiros e considerando que 1/3 do crédito no Brasil é captado no mercado externo, o Brasil teve dificuldades com um crédito mais escasso, com uma taxa de juros maior e com menor liquidez, com menor disponibilidade de moeda no cenário internacional. Em paralelo a isso, a gente viveu lá uma situação macroeconômica interna muito ruim. Queda do nível do produto, aumento da taxa de desemprego, aumento da taxa de inflação, um certo desequilíbrio no balanço de pagamento em transação corrente, somados a isso, uma condição política adversa. Nós tínhamos lá a imagem do Partido dos Trabalhadores, lembrando que o Partido dos Trabalhadores montou uma aliança de centro-direita. O governo Lula trouxe para dentro do governo o PMDB, que é poder no Brasil desde a redemocratização. O PMDB foi poder com o governo Sarney, apoiou o governo Collor, depois apoiou o governo Itamar, apoiou o governo Fernando Henrique, foi governo com Lula e foi governo com Dilma. Então, lembrando, o PMDB, que durante a ditadura militar foi um partido de esquerda, de centro-esquerda no Brasil, a partir da redemocratização é cada vez mais comandada por uma cúpula partidária, formando-se como um partido de centro-direita. Então Lula estabelece uma aliança com o PMDB e isso implica fazer uma aliança, abre aspas, com os donos do partido. A cúpula do PMDB, que na realidade direciona o partido.
Nós estamos falando de pessoas como Michel Temer, como Eliseu Padilha, como Moreira Franco, Gedel Vieira Lima, nós estamos falando, de Eduardo Cunha, nós estamos falando de Eduardo Paes, ex-prefeito do Rio de Janeiro, que agora migrou para o Democratas. Nós estamos falando lá do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Enfim, nós estamos falando dessa cúpula que comanda o partido. Por um outro lado, Lula fez lá uma aliança com o Partido Progressista, que hoje é considerado o partido político que tem o maior número de políticos envolvidos em casos de corrupção. Dentro dessa aliança, PT, PMDB e Partido Progressista, explode lá, durante o segundo mandato do presidente Lula, o escândalo do Mensalão. Uma denúncia do Roberto Jefferson, do PTB, lembrando que o PTB é um partido de centro-direita, comandado por Roberto Jefferson, que também fazia parte da aliança do governo Lula. O PTB só vai para a oposição quando surge lá o início do escândalo do Mensalão. Você se recorda que a Polícia Federal vazou um vídeo de um dos diretores dos Correios, indicado do Partido Trabalhista Brasileiro, do PTB, indicação do senhor Roberto Jefferson, pego num caso de corrupção, recebendo lá propina que em parte era dirigida ao próprio PTB, e não por acaso, Roberto Jefferson foi condenado no Supremo Tribunal Federal. Por um outro lado, quando explode o escândalo de corrupção do PTB nos Correios, Roberto Jefferson, então, resolve colocar a boca no trombone, e aí ele denuncia o escândalo do Mensalão, onde o PT se articulou, junto com o PMDB, o Partido Progressista e o PTB, para pagar propina aos deputados e senadores aliados, para que esses pudessem votar de acordo com os interesses do governo. Era um pagamento mensal e, portanto, se denominou Mensalão. Bom, por um outro lado, nós sabemos que do Mensalão a imagem do Partido dos Trabalhadores já sai arranhada. O presidente Lula faz uma aposta colocando Dilma Rousseff como candidata a presidente. Dilma Rousseff nunca exerceu o cargo de chefe do executivo, nunca havia feito uma corrida eleitoral e não tinha qualquer experiência no comando do poder executivo. Dilma Rousseff recebe o governo de Lula com um crescimento em 2010 de 7,5%, porém com uma inflação também em elevação. Nos 4 primeiros anos de governo, a presidente tenta manter um crescimento econômico com um controle relativo do quadro inflacionário e uma diminuição da taxa de desemprego, e quando nós entramos no segundo mandato, a presidente resolve dar um cavalo de pau na economia. Em 2015, ela chama Joaquim Levy para ser o ministro da Fazenda. Joaquim Levy autoriza o aumento de 56% em média na energia elétrica e de 24% nos combustíveis. O resultado é que a inflação dispara. Ao mesmo tempo, o governo tenta fazer uma política fiscal e monetária contracionista, portanto, reduzindo o gasto público e ampliando a taxa básica de juros. O resultado foi um fracasso retumbante. Nós tivemos uma inflação em 2015 de 10,8%, uma queda da atividade econômica de 3,8%, e o Brasil mergulhou na mais profunda recessão da sua história desde a década de 1930. O PMDB, então, e nós estamos falando do PMDB dessa cúpula, percebeu que o momento político e econômico do país era um momento de fragilidade do governo Dilma. Dilma não tem nem de perto o carisma do presidente Lula, se comunica muito mal com a população e tem uma dificuldade muito grande de fazer política com os partidos. Resultado, o PMDB então encabeça o início de um processo de impeachment sobre a alegação de que a presidência da República havia cometido crimes de responsabilidade ao assinar créditos adicionais sem aprovação
do parlamento. Fica claro para todos, e aqui sem nenhuma defesa do governo petista, que na realidade isso era apenas um pretexto, né? Era o pretexto para pedir o impedimento da presidente. Isso porque nós sabemos que essa chamada pedalada fiscal, né, e os créditos suplementares já haviam sido praticados no governo Lula, como fora praticado no governo Fernando Henrique Cardoso. E em nenhum momento, nesses governos, se falou seriamente em impeachment, dado essas pedaladas fiscais. Na verdade, isso ocorre no governo Dilma, dada a fragilidade, né, do seu governo e a possibilidade do PMDB, de maneira muito esperta, de chegar ao poder sem passar pelo crivo eleitoral. O resultado disso é que o PMDB, então, assume o poder. O dado interessante é que o PMDB de Michel Temer vai trazer para dentro do governo exatamente aqueles, né, que faziam parte outrora da aliança com o PT. Eliseu Padilha, Moreira Franco, Gedel Vieira Lima e Companhia Limitada. Parte desses hoje na cadeia, como Eduardo Cunha, como Gedel Vieira Lima, como o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Temer começa a implementação, né, de um projeto que é diametralmente oposto àquele que a população havia votado lá, né, no ano de 2014. Você se recorda que na eleição de 2014, uma eleição apertada, mas a Dilma Rousseff ganha do então candidato Aécio Neves, agora envolvido gravemente num caso de corrupção passiva, sendo flagrados seus emissários, recebendo dinheiro, né, do grupo JBS, Joesley e Wesley Batista. Então nós temos um dado muito interessante, porque o PMDB de Temer se alia ao PTB de Roberto Jefferson, que outrora fora aliado do PT, se alia ao PSDB de Aécio Neves e de Geraldo Alckmin para formar uma aliança, se alia ao Democratas do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, se alia ao partido... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial. Olha só, o concurso do IBGE está em processo de autorização. Nós acreditamos que brevemente essa autorização já seja realizada. E nós estamos convidando você para estudar com planejamento, com antecedência e foco para esse concurso. Para você aí, você deve saber disso, aqueles alunos que começam a estudar com antecedência, com planejamento, com foco, serão os alunos aí que terão maiores chances de ser aprovados, ou seja, que aqueles alunos que ficarão competitivos. E nós, aqui da Lá Concursos, nós estamos fazendo um super curso pré-edital. Este curso nosso tem um período de acesso um pouco mais longo, são 180 dias. Durante esse período, você poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar o curso. Tá certo? Você vai receber todas essas atualizações. Lembro muito bem que no último concurso que teve em 2016, nós aqui da LAC, nós fizemos um super curso, fomos campeões aí de aprovação de resultado. Então, espero vocês aqui na LAC Concurso com o nosso super curso pré-edital para o INSS, não, para o IBGE 2018. Forte abraço, espero vocês. Fui, tchau. Clique lá.